Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra viva e eficaz da graça de Deus. Sou o apóstolo Miguel Anjo da Igreja Cristo Vive. Hoje eu quero conversar um pouco e creio mesmo que o Espírito Santo é que vai falar ao seu coração, porque Ele fala pelos meus lábios para chegar ao teu coração. Eu sou apenas um veículo. Através de mim flui aquele que é Senhor absoluto, pelas minhas palavras, pela pregação da fé. Então, quero lhe falar um pouco sobre milagres. Você sabe que esta palavra, ou ela é muito mal entendida, ou ela se tornou um clichê. Se fala milagres, houve muitas coisas aí na televisão, nas rádios, sobre milagre. Olha, vai operar milagres se você levar um broto de feijão, vai operar milagres se você puser um dinheiro dentro de no envelope, vai operar um milagre. Então, você ouve a palavra milagre sem a verdadeira concepção do que é um milagre. O que é um milagre? Um milagre é uma intervenção, ou é o resultado de uma intervenção sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, do Espírito do Senhor, fazendo algo que o ser humano não podia fazer. Veja isso nos casos de doença de corpo físico. Então, às vezes a pessoa chega ao extremo de sofrimento e quando ela se rende a Jesus, quando ela entrega a sua vida e o Senhor vem à sua vida, ela sai da morte para a vida. Porque há um milagre. Eu sou fruto de um tremendo milagre. Eu já contei aqui muitas vezes. Eu fui do exército de Angola e durante um percurso de uma cidade para outra tivemos um acidente, os carros se arrebentaram todos, as viaturas, enfim, e eu estive politraumatizado, polifraturado, 2 anos em 3 hospitais, 20 cirurgias. Andei de cadeira de rodas, andei de muletas e eu fui milagrosamente curado. Agora veja, a bondade de Deus conosco é que Ele não cura só o físico, porque todas as pessoas da história bíblica, e pelo menos até 50 anos atrás que foram curadas, todas elas já morreram. Mas a principal cura é a cura espiritual, porque a Bíblia diz que sem Jesus a pessoa está morta em pecados e delitos. Sem Jesus ela não busca, sem Jesus ela não tem nenhuma capacidade de viver uma plenitude divina nesta terra. Então, o maior milagre que eu conheço é o milagre de uma pessoa que recebe Jesus porque Ele a predestinou, Ele a chamou, Ele a escolheu, Ele glorificou e justificou. Quando a pessoa realmente sai de um estado de morte espiritual para um estado de vida eterna, esta pessoa passou pelo maior milagre, que se chama conversão. A conversão. E é isso que eu venho lhe propor nesta manhã. A sua conversão. Então, quando há uma conversão, significa que a pessoa sai, vamos usar uma expressão, da água para o vinho, da morte para a vida, da ira para a graça, das trevas para a luz. Isso acontece quando Jesus é confessado e recebido como Senhor e Salvador. Aquilo que a boca confessa e crê com o coração, acontece. A salvação, a conversão, a transformação, a regeneração. Isto é simplesmente um grande milagre. Mas eu quero ir um pouco mais adiante, porque esta palavra milagre, no nosso ministério, não está esgotada. Eu tenho visto, especialmente nesses tempos, há mais de um ano de pandemia, como Deus milagrosamente tem sustentado o nosso povo. Como Deus realmente, no meio de tantos problemas que a sociedade vive, há um povo que se chama pelo nome de Jesus, que tem visto realmente o milagre no dia a dia. Porque nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. É Ele quem cuida. Veja então, eu quero lhe falar de um milagre esta manhã
da multiplicação dos pães. Eu sei que esta é uma história muito conhecida pelo público. Eu vou ler esta passagem e vou comentar. Diz assim: depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades, seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentando-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Mas dizia isto para eu experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Isto é suficiente para tanta gente? Disse Jesus: fazer o povo assentar-se. Havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu, deu graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse a Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada que sobraram ao que havia comido. Então, nós estamos aqui perante um dos milagres mais constantes na vida da Igreja Cristo Vive, que é o milagre da multiplicação. Inexplicavelmente, não há uma palavra humana que possa dizer como é que realmente eles chegaram aqui de pé. Como é que eles conseguiram vencer um ano de pandemia? Como é que é possível as pessoas se reunirem na igreja, na sua cidade de refúgio? Como é que a igreja tem programação de rádio e televisão, satélites, mídias sociais? Exatamente porque o milagre da multiplicação é constante na vida do nosso ministério. Então, disse que Jesus estava perante uma multidão, eram no mínimo 5.000 homens. Vamos ver a hipótese com as esposas, mulheres, maridos, filhos. Vamos lá imaginar que tinha ali umas 10 a 12 ou 15.000 pessoas. Depois que ele pregou, ele pensou, cuidou do espírito, agora iria cuidar da carne. E pergunta aos discípulos: olha, onde é que nós vamos comprar pão? E eles disseram: isso era uma fortuna para alimentar essa gente toda, muitos denários. Então, começa aqui a verdadeira intervenção divina. É que um discípulo chegou e disse: não, mas tem um rapaz aí que tem 5 pãezinhos e 2 peixes. E Jesus disse: traga isto. Aí eles ficaram surpresos: mas o que ele vai fazer? O que acontece com 5 pãezinhos franceses e 2 cocorocas? O que pode acontecer perante uma multidão? Olha, pode acontecer o impossível. Esse é Jesus a quem eu sirvo. Jesus maravilhoso, bondoso, misericordioso, cheio de compaixão. Ele é o Deus das coisas e das causas impossíveis. Você que está enfrentando uma situação dificílima na vida. Quem sabe se você já, eu usei essa expressão aqui várias vezes, não jogou a toalha do seu canto, do seu ringue. Quem sabe se você olha para o amanhã e diz: meu Deus, o que será? Então eu estou lhe dizendo que o Senhor Jesus Cristo é especialista em casos impossíveis. Porque Ele opera. E ali estávamos diante de uma impossibilidade. Eram 10 ou 12 mil pessoas, 5 pãezinhos, 2 peixinhos, mas no momento que isto foi colocado nas mãos do Senhor Jesus Cristo, seja a nossa vida, nossa carreira, nosso empreendimento, nossa empresa, nossa família, quando você coloca isto para as mãos de Deus, quando você se entrega, quando você dizima, quando você oferta, quando você tem um envolvimento pleno com Jesus Cristo, pleno,
então ele age. Porque se aquele rapaz tivesse ocultado que tinha aquele pão e aqueles peixes, não haveria um milagre, não haveria como transformar nenhuma situação, porque Deus sempre transforma sobre algo que nós lhe apresentamos. Então, às vezes a pessoa diz, eu estou doente. Então, apresente isto diante de Deus, porque Ele intervém sobrenaturalmente. Pastor, eu tenho uma ira dentro de mim, porque fizeram um mal muito grande, e eu não consigo perdoar. Olha, eu vou lhe dizer, perdoar é terapêutico. A pessoa que não perdoa sofre muito. Ela tem depressão, ela tem angústia, ela tem medo, ela tem insegurança. Então, quando você perdoa, isto é terapêutico, você se livra de um peso muito grande, que afeta tantas pessoas e que traz ao conhecimento público inúmeras doenças psicossomáticas, ou seja, que começam nos maus pensamentos, se transformam como ferida nas células no corpo e a pessoa às vezes adoece ou vai a óbito. Então, nas mãos de Deus, tudo que você lhe oferece, pense agora a sua vida. Você dizer aí no seu lugar, Senhor, eis-me aqui, a minha vida te pertence. Eu me entrego, eu me rendo, eu me submeto. Se a tua vida estiver nas mãos de Jesus, pode acreditar que tudo na sua vida se multiplica. Nada te faltará. Mas eu não estou aqui numa troca, numa barganha com Deus. Eu estou aqui lhe falando de um fato real, que eu vivo e centenas e centenas de pessoas do nosso ministério vivem. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que dizem, olha, eu ganhei mais dinheiro no tempo da pandemia, desde março do ano passado, do que nos últimos 10 anos da minha vida. Eu fiz negócios, eu comprei, eu vendi, eu viajei, eu consegui realizar um sonho, porque Deus intervém milagrosamente, tornando as coisas impossíveis em coisas possíveis. E aqui está este grande milagre que marcou a história bíblica, que de 2 peixes e 5 pães, Deus fez o milagre da multiplicação. E ainda sobraram 12 cestos de pedaços. Depois de todo mundo comeu o que queria comer, sobraram 12 cestos. Quer dizer que Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus de abundância na sua graça, nas suas misericórdias, na sua compaixão. Deus é um Deus de abundância. Quando a pessoa sabe que depende de Deus, quando a pessoa planta a sua própria árvore, quando a pessoa diz, eu não quero depender de ninguém, não quero viver a minha vida às sombras de alguém. Quando você planta essa árvore no reino, então você vai ver a multiplicação dos frutos. Veja, o povo comeu o que quis comer, de um pedaço. Deus é o Deus dos impossíveis. Quantas vezes eu ouvi os médicos dizendo que eu talvez tivesse que amputar uma perna, depois eu tive gangrena, e depois tive iminência de uma amputação. Como é que tudo isso foi transformado pela presença de Jesus na minha vida? Curou o meu corpo físico, a minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos, o Miguel Ângelo por completo. Então, a minha palavra é esta manhã para você, que você entregue o seu peixe, os seus pãezinhos nas mãos de Jesus, entregue o seu tempo, entregue a sua energia, entregue a sua vida nas mãos de Jesus e espere que Deus faz o impossível acontecer. Veja, o profeta ensinou um dia dizendo, agindo Deus, quem é que vai impedir? Quando Deus está na vida de uma pessoa, quando alguém realmente é submissa, se envolve, não é tico-tico no fubá, desculpa a expressão acadêmica, não é um dia na igreja, um dia fora da igreja, um dia crê, um dia não crê, não, quando ela é comprometida mesmo, colocou a mão no arado, não olhou para trás, amado,
A minha experiência, repito, sem ser prolixo, mas é uma experiência de multiplicação há 47 anos. Ou seja, de ver como realmente Deus é abundante, como a palavra é verdadeira, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é cortante, ela entra, separa juntas e medulas, a alma do espírito, a carne da vida espiritual, e diz a palavra que ela vai até os intentos do coração, ela penetra onde o raio-x, a tomografia computadorizada não consegue alcançar. É lá que Deus faz a sua obra, chama-se o coração. O coração. É aqui no coração que Deus faz a grande obra. É aqui no coração. É lá dentro, é no interior que Deus realmente faz o grande milagre da multiplicação. Neste caso foram pães e peixes. Em outras vidas esta manhã será na multiplicação de dias de vida. Porque eu creio na manifestação da glória do milagre de Deus. Um dia um rei, Ezequias, recebeu Isaías em sua casa e o profeta veio da parte de Deus e disse: Isaías, arruma a tua casa porque você vai morrer. Ele tinha uma ferida, uma enfermidade. Ezequias disse: espera aí, eu vou morrer? Diz que ele se virou para a parede e começou a orar, começou a reconhecer a bondade, a misericórdia e a capacidade de Deus transformar aquela situação. Ele disse: Senhor, eu sempre fui um homem íntegro, eu sempre te servi, eu sempre dei testemunho, eu sempre me ofereci para ser um porta-voz da tua palavra, eu sempre fui um homem bom, sempre fui um rei bom, agora eu vou morrer? E ele fez um apelo chorando e Deus se comoveu. Aleluia! E Deus se comoveu e mandou o profeta de novo dizer: olha, vai, diz Ezequias, que eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Alguém que estava com a morte iminente. Ele estava para morrer. Tanto que o profeta veio da parte de Deus: você vai morrer. Mas ele conhecia o Deus dos impossíveis. Ele sabia no fundo que Deus podia prorrogar, dar-lhe mais anos, para ele ver os filhos dos seus filhos. E você sabe, Deus esta manhã pode fazer isso. E Deus me disse: Miguel, diga ao povo desta nação que quando se crê em Deus, quando se confessa Jesus como Senhor, quando a pessoa é submetida a Deus, milagres, prodígios e maravilhas acontecem. E este foi o grande milagre, a multiplicação. Na minha vida, a restauração da vida. Qual é o milagre que você está esperando de Deus? Lembre-se que o milagre é quando você diz: eu não sou capaz. Aí que Deus interfere. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, bondoso és tu, misericordioso, cheio de compaixão. Eu neste momento, Senhor, guiado pelo teu Espírito, inspirado pelo teu Espírito, eu, Senhor, envio uma palavra milagrosa. Eu faço com que você creia neste momento que Deus está paralisando o espírito da morte, está paralisando o espírito da enfermidade, está paralisando o espírito da doença. Esta é uma ação milagrosa. Senhor, nós cremos em milagres. Eu sou fruto de milagre. Então, neste momento, receba um milagre. Não se deixe enganar por Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Receba a abundância de Deus, receba a multiplicação de Deus, receba o milagre de Deus agora, em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos seus pés. Esta palavra tem a capacidade de gerar vida, de ressuscitar, de transformar, de regenerar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, eu declaro que você é mais que vencedor. Eu declaro que você estará por cabeça, não mais por cauda, estará por cima e não por baixo. E
os anjos de Deus acampados ao teu redor. O salmista disse no Salmo 91, olha, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor dá ordens aos seus anjos para que me guardem. E Deus ainda disse que nós teríamos a capacidade de pisar a cabeça da serpente, da aspe, do leão e do leãozinho. Está acontecendo isso nesta manhã. É uma manhã de milagres. Receba, tome posse e diga, eu recebi o milagre para a área que você precisa. Amém? Muito bem. Quero dizer-lhe também que amanhã teremos 2 grandes encontros na Igreja Cristo Vivo. Eu estou muito entusiasmado porque quando se aproxima o domingo, o meu coração é como se vivesse um êxtase. Eu nem consigo dormir de sábado para domingo, isso eu lhe confesso, há muitos anos que eu não consigo dormir, porque o meu coração fica na plenitude, dizendo, Deus, o que vai acontecer amanhã? Quantas vidas salvas, quantas vidas transformadas, quantos milagres. Eu vivo isto o dia a dia, no dia a dia da minha vida. 9 da manhã e 6 da tarde, Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP, para você colocar no Waze ou então no seu GPS ou Google Maps, você vai chegar ao nosso ministério. Você vai se encontrar com Jesus, ou quizás se reencontrar com o seu Criador. Amém? Temos um telefone de contato 30 17 90 90, por favor, entre em contato conosco, temos bispas conselheiras, vão lhe fazer bem, vão lhe ajudar. Eu termino agradecendo a Deus mais uma vez por poder ter esse crédito público de milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo que ouvem a voz de Deus através do anjo da igreja, através do pastor. Então, graças a Deus, obrigado a todos que dão suporte à nossa programação. Eu deixo aqui uma palavra de gratidão a Deus por Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, do mercado Turbomil. Você me ouve falar desse mercado há muitos anos, não é verdade? Porque este casal fiel, comprometido, que priorizou Deus nas suas vidas, dão suporte para esta programação. Junto com o povo da igreja, nós podemos fazer a programação se estender. Por isso, amanhã estaremos de volta. Que bom, Rodrigo Ambrosio e Fabiana. Que bom que vocês são testemunhas do Deus vivo. Amo vocês. Agora vamos ao outro estúdio, onde está a nossa bispa Ana Carolina, bispa nacional, minha filha amada, primogênita. Ela vai lhe falar de literatura do apóstolo. Bom final de semana, força para viver, coragem para vencer. Não se deixe intimidar. O medo é mais letal do que uma bactéria ou do que um vírus. Você está protegido pelo sangue de Jesus. Graça e paz. Minha filha Ana Carolina, por favor. Olá, graça e paz. No livro do apóstolo Miguel Ângelo, Como Superar Provações e Tentações, na página 19, diz assim: Tiago explica, no capítulo 1, versículo 2, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vejamos detalhadamente. No versículo 2 ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso é muito interessante. Esta palavra provações, do original grego, não quer dizer ser testado. Tiago disse, irmão, você deve ficar alegre quando passar por tentações. Existe uma explicação no original grego. Há uma palavra, peirasmos, que quer dizer desejo veemente para praticar o mal, disposição para pecar, disposição para a perdição, para a ruína e para a vida dúbia. Então, esta palavra provação, aqui na realidade, quer dizer tentação. Há momentos na vida em que tu tens um desejo veemente. A natureza carnal do homem sente um desejo veemente de pecar, uma disposição para errar, para a perdição, para a ruína e para a vida dúbia. Tiago diz que quando tu passares por isso, deves saber o seguinte, versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé,
uma vez confirmada, produz perseverança.